Continuação do assunto: como organizar um artigo científico. Vamos passar agora para a introdução. A introdução realmente é uma versão expandida do resumo. Vai prover contexto, contextualização e vai prover um preview, do resto do artigo. Então você vai incluir o seguinte na sua introdução. Você vai falar da natureza, do escopo, do problema que você está investigando. Vai fazer uma revisão da literatura. Pode ser numa sessão diferente ou pode ser na introdução, depende. Você vai apresentar a sua ideia, uma breve descrição da sua ideia já na introdução. Vai apresentar os resultados principais que você tem. Lembra que você não está querendo, não tem suspense num trabalho desse, num artigo científico. Você não vai dizer, você não vai pensar assim, eu vou guardar meus resultados para o fim, para que sejam um bang, para surpreender o leitor. Você não quer surpreender o leitor, você quer passar conhecimento. Então, os resultados principais que você tem, você vai dizer desde o início da introdução, um resumo muito rápido dos seus resultados. E você vai também, na introdução, falar um pouco do escopo e limitações do seu trabalho. Quer dizer, é o que a gente chamaria um disclaimer em inglês, né? Quer dizer, meu trabalho não se aplica em certas situações, ou dentro das limitações tais, nós chegamos a tais conclusões, mas o escopo e as grandes limitações podem ser mencionadas. Na sua introdução, você vai definir termos especializados, coisas como siglas, por exemplo, que você vai usar no seu trabalho, você vai definir coisas que você vai usar ao longo do seu trabalho e que não são geralmente conhecidas. Tudo isso tem que ser definido na introdução. Você tem que incluir sempre, quando você escreve, vamos voltar a falar disso, você tem que incluir sempre a discussão dos porquês. Não é só eu tomei tal decisão. Você não fala só o quê, você fala por quê. Eu tomei tal decisão por causa disso. Então, o porquê é muito importante. Vamos voltar a falar sobre os porquês mais na frente. Você não deve aqui simplesmente repetir o resumo e abstract. Você está fazendo uma expansão do seu abstract na introdução e, finalmente, que você esteja contando uma história. Quer dizer, tem que ter um fluxo lógico entre as ideias. Não adianta você falar que o Chapeuzinho Vermelho foi comido pelo lobo se você não contou antes que diabo o Chapeuzinho Vermelho estava fazendo com o lobo. Então, tem que ter uma história com início, meio, o encadeamento tem que ser feito com muito cuidado. Ok, uma introdução típica conteria as seguintes coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, uma afirmação geral da área do tópico que você está investigando. Depois você explicaria o problema específico que você está querendo resolver. Qual é a dificuldade que alguém está enfrentando, qual é o obstáculo, qual é o desafio. Alguém tem que se sentir mal, né, para que um problema exista, alguém está sofrendo. Tem que falar disso, a gente chama o business problem. Você tem que falar sobre a importância desse problema. Por que ele é importante? Quem está sofrendo? Como é que está sofrendo? Por não estar resolvido, por este problema não estar resolvido, quem está sofrendo e como? Isso é o business problem. O technical problem é o que você vai especificamente tentar estudar dentro da sua pesquisa para tentar resolver o business problem. Você pode falar sobre as soluções que já existem sobre este problema e quais são suas limitações, e isso leva naturalmente à sua contribuição. Quer dizer, sua contribuição é tentar levar o estado da arte para frente. Então, é tentar fazer alguma coisa que as soluções padrão, as soluções existentes com as suas limitações não conseguem resolver, mas você vai conseguir resolver. Portanto, falar dos outros, das outras, onde estão as lacunas dos outros trabalhos é importante. Você vai esboçar a sua solução na introdução.
você vai dar um sumário de como você avaliou a sua solução e que resultados positivos e negativos foram alcançados. Muito frequentemente, no final de uma introdução, as pessoas dizem: este artigo está estruturado como segue. Na seção 2 nós falamos disso, na seção 3 discute-se tal coisa, na seção 4 assim por diante. Você pode fazer isso se você quiser, mas não é obrigatório, porque qualquer leitor pode pegar seu artigo, pode ver os títulos das seções e saber muito bem o que cada seção basicamente contém. Vamos falar agora da revisão da literatura. Isso tipicamente é uma seção separada do seu artigo. A pesquisa, muito frequentemente, quase sempre, estende algum conhecimento existente. Quer dizer, que você não está sozinho trabalhando naquela área. Tem outros autores, ao longo dos anos, que abordaram temas semelhantes ou o mesmo tema, e você tem que falar disso, porque você não está fazendo pesquisa sozinho, você está fazendo parte de uma comunidade científica no mundo e você tem que falar o que os outros fizeram, o que você pegou emprestado de outras pessoas, o que você está estendendo, de que forma você é diferente dos demais. Então, tem que falar dos demais. Então, você tem que informar o que já existe, quais são as limitações do que já existe e quais são as extensões que seriam necessárias para resolver melhor o problema. Além disso, tem uma outra vantagem de fazer uma revisão de literatura, é que você vai ajudar o leitor que não está completamente familiarizado com a área a aprender alguma coisa. O leitor vai se familiarizar com o assunto justamente através do seu resumo do que já foi feito antes na área. Bom, onde é que você coloca essa seção de revisão de literatura? Você vai ver duas abordagens por aí. Você vai ver gente que põe no início, antes de falar do seu trabalho, você fala do trabalho dos outros, para você motivar, apresentar as limitações, os buracos e motivar, portanto, a sua contribuição, a sua novidade. E tem gente que põe no fim, perto do fim, depois que você apresentou seus resultados. E isso seria melhor quando você vai naquela sessão não só apresentar outros trabalhos, como você vai comparar esses outros trabalhos com o seu. Se você vai fazer uma comparação criteriosa, mostrando talvez quantitativamente, comparando-se com outros trabalhos, é melhor que você tenha apresentado o seu trabalho primeiro, para que você depois possa fazer a comparação com os demais trabalhos e falar dessa comparação com o leitor, conhecendo o que você fez. Então, neste caso, você colocaria a seção de revisão de literatura ou related work perto do final do seu trabalho, antes da conclusão, mas depois que você apresentou os seus resultados. Uma das partes principais do seu artigo é onde você apresenta a sua proposta de solução, quer dizer, qual é a solução que você está propondo. E aí você vai ter que falar da metodologia que foi adotada para avaliar a sua solução, você vai falar de modelos que você utilizou, você vai ter que falar do planejamento de experimentos. Se você tiver conduzido experimentos para fazer a avaliação da sua solução, você tem que explicar o planejamento de experimentos. E esse planejamento de experimentos consiste em falar da seleção do contexto, quer dizer, em que contexto você fez o seu experimento, numa empresa real, ou no laboratório, ou com uma turma de programação numa universidade. Tem que falar das hipóteses que você tem, caso você esteja fazendo uma pesquisa não exploratória. Numa pesquisa exploratória, você não pode falar das hipóteses, porque você ainda não vai ter hipóteses. Você vai ter que falar da seleção de variáveis. Quais são as variáveis que você usou? Tanto as variáveis independentes, que são os fatores, né? Tanto quanto também as variáveis dependentes, que a gente chama as variáveis resposta. Você vai ter que falar da seleção de unidades experimentais. Lembra que a gente falou disso no design de experimentos? Você tem que fazer
Você tem que ter certeza que você faz randomização ali de forma adequada. Você vai falar do seu design de experimento. Lembra que você tem, por exemplo, design blocado, design de um fator, design fatorial completo, fatorial fracionário e assim por diante. Você tem que explicar o seu design. Você tem que falar da instrumentação, quer dizer, como é que você colheu os dados, como é que você instrumentou o processo ou o software para poder colher os seus dados. E você vai discutir as ameaças para a validade que você está prevendo, o que você acha que podem complicar as suas conclusões. Quando você fala dessas coisas, você não inclui resultados aqui, tá? Você só fala do seu planejamento, né? Os resultados vêm em outro momento, tá? Idealmente, você vai explicar isso tão bem que terceiros poderiam reproduzir os seus dados, seus resultados. Bom, em seguida, você vai apresentar os resultados dos seus experimentos, dos seus estudos, e aqui eu estou falando só dos resultados crus, digamos, sem interpretação. Quais são os números? Quais são os números que saíram? As explicações, as conclusões, tudo isso vem depois. Mas aqui eu estou falando só dos resultados. A interpretação vem numa sessão que a gente chama de discussão. Pode até estar na mesma sessão aqui, mas o importante é separar os resultados crus, né, os números, das conclusões às quais você chega a partir dos números. Então, o que foi que saiu dos ensaios? Quais são os dados? Quais são os dados resumidos, sumarizados? Claramente, os gráficos, se você puder, tá, para deixar os dados mais... a interpretação mais simples, gráficos, como a gente viu em outro segmento de vídeo, são muito poderosos para fornecer interpretações.